Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos considerar juntos o último relatório do Fundo Imobiliário de Papel de Base 10, o VG11. Esse fundo ele vem se desempenhando muito bem, apesar de ser um fundo de papel que tem CRIs indexados na sua grande maioria ao índice CDI, ele continua se desempenhando muito bem, apesar da queda da taxa Selic. Então vamos primeiramente considerar alguns indicadores aqui no site Estados Invest, depois vamos aqui no seu último relatório gerencial considerar como esse fundo ele se desempenhou no último mês de maio de 2024. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se esse fundo lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor, até porque ele também tem seus riscos, como eu vou mencionar mais adiante, ele tem aí algumas concentrações que você tem que ficar ligado para que você veja se esse fundo realmente se encaixa nos seus critérios de investimento, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente, o VG11 está sendo negociado aqui a R$ 9,82, então é um fundo imobiliário de base 10, tem um valor aí muito acessível. Atualmente está com dividend yield aqui na casa dos 14% e já pagou nos últimos 12 meses, no acumulado em rendimentos, R$ 1,38. Além disso, nesses últimos 12 meses, ele está com uma valorização aqui de 5,48%. Então, diferente de outros fundos aí que vem caindo bastante sua cotação, ele tem conseguido se valorizar. Se descermos aqui, pessoal, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso, seu preço justo, é os R$ 9,74. Como vimos aqui em cima, está custando R$ 9,82. Então, seu preço atual está um pouco acima do que seria o seu preço justo. Seu preço sobre VP está de 1,01. Isso quer dizer que ele está com um pequeno ágio de 1%, então ele está custando 1% mais caro em relação ao que seria seu preço justo. Patrimônio atual na casa aqui de 1 bilhão, conta com caixa de 47 milhões disponível para futuros investimentos, tem um pouco mais de 247 mil cotistas, uma excelente liquidez média diária superior a 3 milhões, e seu último rendimento anunciado foi aqui de 11 centavos por cada cota. Ele realizou o pagamento exatamente no dia de hoje, dia 19/6/2024. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos, pelo menos aqui dos últimos anos, desde o ano 2020 até agora 2024. Aqui podemos ver como esse ano 2024 ele tem pagado menos rendimentos em comparação com o ano de 2023, como eu já mencionei. A maioria dos seus ativos estão indexados ao índice CDI, que segue a taxa Selic, a taxa de juros, então isso impactou na receita do fundo. Porém, não foi um impacto tão grande assim. No ano de 2023 ele estava pagando aqui na faixa dos 12 centavos e ele diminuiu apenas 1 centavo. Então, apesar da queda da taxa Selic, o fundo ele continua se desempenhando muito bem. Vamos aqui no seu último relatório gerencial conferir alguns pontos sobre o VG11. Então, atualmente ele menciona aqui que ele tem 48 diferentes operações CRIs que está em andamento. Ele menciona aqui também algumas movimentações de venda de CRIs e compra de CRIs que ele realizou durante esse último mês de maio. Além disso, o fundo ele menciona aqui que todos os seus CRIs encontram-se em dia com o pagamento. Então, graças a Deus, esse fundo aí não passa por situação de calote, né, como outros fundos de papel atualmente têm passado. E o fundo ele menciona aqui também sobre a 7ª emissão de cotas que o fundo ele realizou e que teve encerramento aqui no último dia 4 de junho de 2024, onde o fundo conseguiu captar o valor aqui de 108,9 milhões de reais. Continuando aqui, pessoal, podemos ver o seu demonstrativo financeiro referente ao mês de maio de 2024. Então, o fundo ele teve uma receita total aqui de 12,8 milhões de reais, que foram provenientes aqui dos seus CRIs, então ele recebeu os juros, recebeu correção monetária, e também as negociações que ele realizou dos seus CRIs. Ele menciona aqui também que ele teve uma receita de outros ativos. Geralmente aquele dinheiro que fica em caixa, ele coloca ali na renda fixa e esse dinheiro gera um resultado mensal. Então provavelmente foi esse daqui. Ele menciona também que ele teve uma despesa aqui de 1,7 milhões de reais. Então no final ele ficou com uma receita líquida de 11.106.000 reais. E ele distribuiu em rendimentos o valor de 11.354.000 reais. Então, no mês de maio, ele gerou uma receita um pouco menor do que o valor que ele realmente distribuiu de rendimentos. Porém, como ele tinha uma reserva acumulada, ele usou aí, né, provavelmente essa reserva para conseguir manter esse patamar de 11 centavos por cada cota. Se a Selic ela voltar a cair no dia de hoje, como eu tenho expectativa, né, que cai aí mais 0,25%, então já no próximo mês o fundo ele pode ter um impacto negativo na sua receita. Muito provável aí que sua receita fique abaixo
dos 11 bilhões. Vamos esperar para ver. Porém, o impacto a gente sabe que vai afetar sim essa queda na taxa de juros. Se descermos aqui, o fundo ele menciona que ele ainda tem uma reserva de 2 centavos por cada cota que pode ser usado para eventuais despesas ou também para poder pagar a sua taxa de performance. Aqui podemos conferir todos os ativos CRIs que atualmente o fundo ele tem. Então ele tem uma quantidade aqui considerável, né? São 48 CRIs no total. Um ponto a se prestar atenção com respeito ao VG11 é uma concentração que ele tem nesse devedor aqui, ó, nessa construtora é o BO. Atualmente ele tem aqui uma quantidade considerável de CRIs para essa construtora. Se vocês pegarem aqui, ó, apenas esses 3 primeiros, que são suas 3 maiores posições, são justamente dessa construtora. E se pegarmos aqui o seu PL, vai dar aproximadamente aqui uns 19% aproximadamente do patrimônio do VG11 investido nessa construtora. Porém, tem outros CRIs ainda dessa construtora. Aqui embaixo, ó, vocês podem ver, ele tem mais um CRI de 1,84% do PL do fundo nele. Tem esse outro aqui também, ó, um PL de 1,39%. Então, se somarmos aí, vai dar aproximadamente um pouco mais de 20% do patrimônio do VG11 está nas mãos dessa construtora, Helbor. Então, é um ponto para se prestar atenção. Concentração nunca é bom. A gente já viu outros fundos que eram concentrados e deu ruim. Então, presta atenção nesse sentido. Se continuarmos aqui, ó, podemos ver o seguinte. Podemos ver que o fundo ele é um tipo de fundo de papel que só investe em CRIs. Então, diferente de outros fundos de papel que muitas vezes investem em cotas de outros fundos imobiliários ou que tem algum outro tipo de investimento, com o VG11 é diferente. Ele só investe em CRIs, nos certificados de recebíveis imobiliários. E com respeito aos seus indexadores, podemos ver que ele usa 2, porém, a sua grande maioria, né, quase 100% está indexados aqui ao índice CDI. Lembrando que o índice CDI ele segue a taxa de juros Selic. Então, se a taxa de juros ela continuar caindo, a rentabilidade dos seus ativos CRIs também vão cair consequentemente. Então, não tem como escapar. Se descermos mais um pouquinho aqui, ó, podemos ver com respeito à alocação por segmento. No caso, qual é o segmento de atuação dos devedores do VG11? Então, na sua grande maioria, são do setor residencial. Então, no caso aqui, são construtoras. E como a gente viu, a sua principal é a Helbor. Porém, ele também tem devedores aqui que atuam no setor de escritórios, que é a sua segunda maior posição. Então, outro ponto a se prestar atenção também é com respeito à sua concentração nesse setor residencial. Então, a maioria dos seus devedores, aproximadamente aí 80%, são empresas que atuam como construtoras. Outro ponto, pessoal, podemos ver aqui com respeito à taxa média de juros dos seus ativos CRIs. Então, os CRIs que estão indexados ao índice IPCA têm uma rentabilidade média aqui de IPCA mais 6,5%, e os que estão indexados ao índice CDI, que é o seu principal indexador, estão com CDI mais 4,5%, que é uma taxa considerada moderada. Não é de ativos seguros, porém também não é de ativos arriscados. Se compararmos com o VGHF11, que é um fundo da própria gestora Valora, os ativos CRIs do VGHF11 que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa muito próxima do VG11. Porém, perceba-se que o VG11 ele paga um rendimento muito melhor do que o VGHF11, apesar de ter taxas muito próximas. Então, observe que o VG11 ele se desempenha muito melhor do que o VGHF11 em questão de rentabilidade. E aqui, por último, se você quiser se aprofundar mais sobre os ativos CRIs do VG11, se aprofundar sobre quem é os devedores desse ativo, então, de modo geral, fazer um estudo mais aprofundado, vocês podem vir aqui no final do relatório gerencial, que ele vai fazer um detalhamento de todos os ativos CRIs que atualmente o fundo ele tem. Como eu mencionei, apesar da queda da taxa Selic, é um fundo que tem se desempenhado muito bem, continua pagando aí uma rentabilidade muito boa, 11 centavos por cada cota, para um fundo que está custando menos de R$10, então uma rentabilidade mensal superior a 1%, sem imposto de renda, então totalmente limpinho lá na sua conta, porém tem que prestar atenção nas concentrações que ele tem. Com respeito ao setor de atuação, a sua grande maioria, os devedores são do setor de construção, são construtoras, e também a concentração superior a 20% do seu PL que ele tem em uma construtora chamada Helbor. E como eu sempre menciono com vocês, concentrações nunca é bom. Então é um ponto aí para se prestar atenção e analisar muito bem se vale a pena ou não investir no VG11. Mas deixa aí nos comentários, pessoal, sua opinião sobre esse fundo. Vale a pena ou não vale a pena? Deixa aí o que é que você pensa sobre ele. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.